Êxodo 33, versículo 1, diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os hititas, os perizeus, os heveus e os jebuseus. E te introduzirá na terra que mana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, para que não te consuma, porque és um povo de dura cerviz. Vamos lá para o versículo 15, esse mesmo capítulo. No versículo 15, Moisés responde ao Senhor. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos mande daqui. Como saberá que eu e o teu povo contamos com a tua boa vontade? Acaso não é o teu acompanhamento conosco o que nos distingue de todos os outros povos da terra? Somente até aí, fecha os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada momento desse culto, por cada louvor entoado, por cada oração, por cada clamor dessa noite, Pai, por cada dizimista, por cada ofertante, por cada programação que anunciamos aqui dentro desse mês. Pai, te agradecemos por cada novo membro que foi recebido aqui. Pai, mas nesse momento, nós pedimos, prega para nós, Espírito Santo. Fale conosco nessa noite. Desde já eu repreendo todo ladrão da boa semente, todo espírito maligno que tenta roubar aquilo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. Eu repreendo agora, bata em retirada, porque eu creio que o Senhor tem algo a falar aos nossos corações nessa noite. Então abra o nosso coração, abra o nosso ouvido, abra o nosso entendimento, Pai, para que não possamos ser somente ouvintes, mas sim praticantes da Tua palavra. Então desde já eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa noite eu quero te inserir dentro dessa história e mostrar o que Deus tem para falar conosco nessa noite. A história de Moisés, ela já é muito conhecida de todos nós. Moisés, ele é o grande libertador do povo de Israel. Moisés foi o cara que Deus usou para libertar o povo de dentro do Egito. Povo esse que estava vivendo um período de escravidão, um período de jugo, um período de peso. Um período onde eles viviam como escravos. Então Moisés, ele é o grande libertador desse povo. Só que essa história não começa com Moisés, e sim começa com uma promessa que Deus fez lá atrás. Deus faz uma promessa lá em Gênesis, no capítulo 12. Deus faz uma promessa a Abraão. Deus, ele se encontra com Abraão, e o texto que nós lemos diz que Deus, ele faz uma promessa geracional a Abraão. Deus faz uma promessa que iria entregar para o povo, Abraão, Isaque e Jacó, uma terra que mana leite e mel, uma terra com abundante fartura. Então Deus, ele chama esse Abrão, ele o transforma em Abraão e diz que ele seria pai de muitas nações. Então Abraão, ele gera Isaque, Isaque gera Jacó. Deus tem um encontro com Jacó, transforma Jacó em Israel, e a partir dali a nação de Israel passa a ter descendência direta de Abraão. Agora Jacó, ou Israel, tem um filho chamado José. José, ele se torna governador no Egito, né? Ele vai para o Egito, ele é vendido por seus irmãos, ele vai ao Egito. E lá no Egito, o governador tem um tempo de fome, um tempo de seca, que chega em toda a terra. Deus usa José no Egito, e o povo de Israel vai para o Egito. Só que José, ele morre. O povo que foi para lá, os 70 que vão para lá para o Egito, né, eles também vão morrendo com o tempo. O faraó que recebeu José também morre, e o tempo vai passando, vai passando.
E chega um faraó que não conhecia os feitos de José. Ele não deu ao povo de Israel o devido tratamento e o tratamento que eles recebiam na época de José. Então, aquele faraó coloca o povo de Israel para ser escravizado. Coloca o povo de Israel para viver debaixo desse peso. E a Bíblia vai nos dizer que aquele povo fica pouco mais de 400 anos vivendo como escravos. 430 anos vivendo como escravos. Mais de 4 séculos, um povo escolhido por Deus, vivendo debaixo de peso. Um povo escolhido por Deus, vivendo como escravo. Um povo que tinha uma promessa, um povo que era chamado para viver algo grande, um povo que foi chamado para desfrutar de uma terra prometida, de uma terra que mana leite e mel, de uma terra farta. Esse povo estava vivendo como escravo. Só que agora esse povo que está vivendo nesse período, Deus ele levanta Moisés. E ele diz para Moisés: eu não criei o meu povo para que ele seja escravo. Eu criei o meu povo para que eles sejam livres. Deus vai lá, tira o povo do Egito, joga o povo no deserto, e um caminho que era para ser de 40 dias, Deus ele faz com que aquele caminho, aquele trajeto passe a ser de 40 anos. Não porque Deus queria tratar o povo, mas porque o povo precisava ser tratado por Deus. Isso quer dizer que Deus queria que a viagem fosse de 40 dias. Mas o coração daquele povo estava tão ruim. O coração daquele povo estava tão duro. O povo estava tão acostumado em ser escravo, que quando eles se tornaram livres, eles não souberam agir como pessoas livres. Então Deus percebeu que se levasse aquele povo até a promessa que ele tinha liberado, Deus percebeu que se ele levasse aquele povo até a terra que ele tinha prometido, em poucos minutos aquele povo iria destruir tudo que Deus tinha preparado. Então Deus faz aquele povo dar uma volta no deserto de 40 anos, até que a mentalidade daquele povo se torne uma mentalidade de quem é livre, para que aí sim eles possam desfrutar do que Deus tinha preparado para eles. Deus fez com que aquele povo caminhasse, rodasse, porque eles saíram de um ambiente de escravidão, foram libertos de um ambiente de peso, de um ambiente de sofrimento, mas a mentalidade daquele povo continuou como uma mentalidade de escravo. E Deus faz isso para que aquele povo passe a ter uma mentalidade livre. Só que ninguém daquele povo conseguiu entrar na terra prometida. E aqui vai uma primeira verdade para a gente nessa noite. A terra prometida é um lugar para quem Deus chamou para ser livre. Terra prometida é lugar de gente livre. A promessa que Deus te fez, a palavra que Deus liberou para a sua vida, é para você desfrutar, mas com uma mentalidade livre, não vivendo escravo do passado, não vivendo preso às coisas do passado. Não, é deixando tudo para trás, é deixando tudo que te prendia e vivendo o novo. Porque terra prometida é lugar para aqueles que querem viver a promessa, e não para aqueles que estão acostumados a viver como escravos. E é nesse contexto desse povo ruim, desse povo murmurador, que acontece essa conversa de Deus com Moisés. O povo ele sai do Egito. E qual era o padrão de adoração do Egito? O Egito consistia em um povo pagão, em um povo que adorava a vários deuses. Então Israel ele passou 400 anos, o povo passou 400 anos vendo o povo egípcio adorando os seus deuses, adorando a imagens, adorando aquilo que estava sendo colocado diante deles, para que eles pudessem exercer uma determinada fé.
Mas nós sabemos que a base de um relacionamento com Deus não é aquilo que a gente vê. Nós sabemos que a base de um relacionamento com o nosso Deus não está baseado no que a gente vê. Não, a base de um relacionamento com Deus é a fé. E a fé não se baseia naquilo que você vê ou sente. Porque o que você vê, o que você sente, é passageiro. Mas o que você não vê é eterno. A presença de Deus não é movida por sentimento. A presença de Deus não é movida por emoção. Mas é movida por relacionamento, de convicção e fé. Porque a fé me faz ter certeza que Deus está comigo. Eu não preciso de um arrepio no culto para saber que Deus está comigo. Eu não preciso chorar para saber que Deus está comigo. Eu não preciso de uma canção tocar para saber que o Senhor está comigo. Não, eu sei que Deus está comigo, pois eu não sou movido por emoções, eu sou movido pela fé. Então o relacionamento com Deus não é baseado no que eu vejo, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Porque às vezes a realidade que você está enxergando, meu irmão, não condiz com a palavra que Deus liberou para você. Talvez Deus liberou uma palavra para você, mas a realidade que você está vivendo é completamente contrária com a palavra que Deus te liberou. Ei, meu irmão, mas deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Você não se move pelo que você vê, você se move pela fé. Você dá passos de fé, independente da realidade que você esteja passando, independente do momento que os seus olhos carnais estão vendo. Você se move pela fé, a fé num Deus que sabe de todas as coisas, a fé num Deus que tem o controle de tudo, a fé num Deus que se levanta em meio à tempestade e manda a tempestade se acalmar. Que tem fé nesse Jesus, aleluia. Mas o povo que saiu do Egito queria ver primeiro, para depois acreditar. As pragas não foram o suficiente, o mar se abriu o suficiente. Coluna de fogo durante a noite não foi o suficiente. A nuvem durante o dia não foi o suficiente. Maná caindo do céu não foi o suficiente. Água saindo da rocha também não foi o suficiente. Aquele povo queria um bezerro, queria algo palpável para poder adorar. Então eles começaram a agir como os egípcios, anulando o que Deus havia feito, mas querendo algo que eles pudessem ver para alimentar a sua fé. E depois que Deus vê aquele povo adorando uma imagem, adorando um bezerro, Deus ele fica irado. Deus sabe que aquele povo se acostumou a viver como os egípcios. E ao invés daquele povo não se conformarem em viver como escravos, na verdade eles se acostumaram a viver daquela forma. E isso nos mostra que a dor é um ambiente adaptável. Muitas vezes a gente consegue se adaptar a um ambiente de dor, a um ambiente de sofrimento. E isso só nos revela o quão adaptável nós somos. Isso só nos revela como é mais fácil muitas vezes se adaptar à dor, se adaptar ao tempo difícil, do que se posicionar para sair dela. Esse povo aqui são mais de 400 anos, meu irmão. Eles aprenderam a ser escravos. Olha que loucura. Olha que loucura. Eles aprenderam a ser escravos. Eles se contentavam com aquilo. E por muitas vezes nós nos acostumamos com a situação difícil, com um ambiente desfavorável. Ei, meu irmão, mas Deus não te chamou. Deus não te chamou para viver preso. Deus não te chamou para viver de qualquer. Deus te chamou para viver uma vida plena. Deus te chamou para viver a plenitude daquilo que Ele tem preparado para você.
Aleluia! Entenda uma coisa, Deus não tem plano para a sua sobrevivência. Ele tem plano para que você tenha uma vida abundante. Isso é mais uma verdade. Repete comigo aqui essa frase, que ela é poderosa. Ou melhor, como o pastor João faz, né? Lê aí, lê essa frase, no 3. 3. Deus, Ele não tem um plano para a sua sobrevivência, meu irmão. Ele tem um plano para que você viva uma vida abundante. Para que você viva, de fato, a plenitude daquilo que Ele tem preparado para você. Ele tem algo grande preparado para a sua vida, meu irmão. Ele tem algo grande preparado para a sua família. Ele tem algo grande preparado para a sua casa. E Ele quer que você viva a plenitude da palavra que Ele liberou para você. Mas aquele povo se acostuma a viver na escravidão, porque é muito mais fácil se adaptar do que se posicionar. É muito mais fácil se adaptar do que se posicionar, e às vezes a gente se acostuma, meu. Eu podia dar vários exemplos, e eu, escrevendo essa mensagem aqui, eu percebi alguns detalhes que a gente acaba se adaptando, meu irmão. Coisas bobas que a gente vê que o ser humano é um ser adaptável. Você vai rir de mim, mas eu vou contar para você. O pneu do meu carro estava furado há um tempo atrás e eu lembrei disso. Só que ele não estava furado de um jeito que eu tinha que trocar, né? Ele deu um furinho e ele ia esvaziando aos poucos. O que eu fiz? Toda semana tinha que ir no posto encher o pneu. Com R$10, meu irmão, resolvi o problema. Mas toda semana eu ia no posto encher. Tinha fila, chuva, eu estava lá enchendo. Eu me adaptei, começou a fazer parte da minha rotina. Porque minha esposa começou a dirigir, ela não aprendeu o caminho do posto ainda. Mas vou ter que ensinar, ela só conhece o BR. Tem vários postos e ela só conhece um. E eu tinha que, porque eu me adaptei, era muito mais fácil eu resolver isso. São vários exemplos que você talvez deve estar lembrando de algum que você deixou passar e daqui a pouco você está vivendo, meu irmão. Porque o ser humano é um ser adaptável. E aquele povo, ele já estava adaptado à escravidão. Ele já estava adaptado. Já estava bom, não, aqui a gente tem um pãozinho aqui com uma folhinha aqui dentro. Não, já está bom, já. Eles se acostumaram. Mas quando você se levanta, quando você se posiciona, meu irmão, quando você decide se posicionar, Deus, Ele luta as suas batalhas. Ele te protege quando você se levanta, quando você se posiciona, Deus te guarda, Deus vai na tua frente. Deus só exige que você se posicione. Não se adapte ao momento que você está passando. Então Deus chama Moisés. E a Bíblia diz que Deus descia para falar com Moisés na tenda do encontro. E toda vez que o povo via aquela fumaça descendo, o povo sabia que Deus estava falando com Moisés. Só que dessa vez, Deus chama Moisés para falar o seguinte: olha, eu fiz uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó. Disse que daria a eles a sua descendência, a eles e a sua descendência, uma terra que mana leite e mel. E eu vou cumprir a minha palavra. O que Deus está falando para Moisés aqui é: eu fiz uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó, que daria uma terra à sua descendência, uma terra com fartura, que mana leite e mel. E eu vou cumprir a minha palavra, porque Deus, Ele é fiel. Lá em 2 Timóteo diz: esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo.
Em Isaías 55:11 diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito a qual eu a enviei. Então, meu irmão, se Deus ele liberou uma palavra, ele vai cumprir. A palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Se ele liberou uma palavra para você, a realidade pode mostrar que não vai acontecer. O que você está vendo pode parecer que não vai acontecer, mas a palavra de Deus, ela é fiel e jamais volta vazia. Aleluia, celebra o Senhor. Então aqui, Deus é bem claro em dizer para Moisés: vai lá, pega o povo que você tirou do Egito e toma posse dessa terra. E ele diz mais: olha, você vai passar por todos os seus inimigos. Você vai ter vitória sobre todos os seus inimigos. Os amorreus, os jebuseus, os hititas. Eu vou dar vitória sobre todas as lutas que vocês tiverem. Vai um anjo à frente de vocês, ou seja, vocês vão ter vitórias. Vai ser uma bênção. Mas olha o que Deus diz: contudo, Moisés, eu vou dar a promessa. Eu vou trazer vitória contra os inimigos. Você vai chegar no lugar da promessa, mas a minha presença não vai com vocês. Deus, ele não anulou a promessa. Deus, ele não anulou a fartura. Deus, ele não anula a vitória contra os inimigos. Deus, ele não anula a conquista nas batalhas. Mas Deus diz: vocês podem ter tudo o que eu prometi, mas a minha presença vocês não terão. Isso quer dizer, meu irmão, que é possível você viver promessa. É possível você viver fartura. É possível você vencer lutas e batalhas, mas também é possível você olhar para o lado e não achar a presença de Deus em nenhum lugar. É possível, sim, nós vivemos a promessa. É possível nós alcançarmos um ambiente de fartura, é possível, mas também é possível olhar para os quatro cantos e não ter a presença de Deus com a gente. Porque uma coisa é ter vitória. Uma coisa é estar no lugar da promessa. Uma coisa é ver os inimigos destruídos. Mas uma coisa totalmente diferente é você olhar para dentro de você e ver que a presença de Deus está com você. O que Deus está falando para Moisés aqui é: eu vou te dar tudo. Está tudo liberado, você vai conquistar. Mas a minha presença não vai com você. E é aqui que Moisés entende algo que nós precisamos entender nessa noite. O que Moisés entende é: o que me adianta ter uma terra abundante e não ter o dono da terra comigo? O que Moisés entende é: o que me adianta vencer cada batalha contra os meus inimigos e não ter o Jeová Sabaó ao meu lado? O que me adianta ter vitória e não viver como vitorioso? O valor de quem nós somos não está baseado no que Deus está fazendo. Para Moisés, o verdadeiro valor não está na terra prometida. Para Moisés, o verdadeiro valor não está na vitória. Para Moisés, o verdadeiro valor não está no milagre. Para Moisés, o verdadeiro valor está na presença de Deus. Para Moisés, o verdadeiro valor não está na porta aberta. Para Moisés, o verdadeiro valor não está no carro do ano, não está na casa nova. Para Moisés, o verdadeiro valor é ser marcado pela presença de Deus. Oh, cadê você aqui? Cadê você que quer ser marcado com essa presença? Arabaxê. Para Moisés, o bem mais valioso que ele poderia ter é a presença de Deus. O que Moisés entende é: eu não preciso de vitória,
Eu não preciso de promessa, eu não preciso de inimigos derrotados. Eu só preciso da sua presença comigo, meu Deus. E o que Moisés diz é: eu não saio daqui se a sua presença não for comigo. Só que a verdade pra gente é que muitos de nós aceitaria essas questões aqui no ato, né? Aonde que eu assino? Não, Deus, o Senhor vai mandar um anjo? Mas qual anjo? É forte? Anjo tá ali, ó, tá ali pertinho. Ah, vai ter vitória? Poxa, eu sou vascaíno, eu tô tanto tempo, tô precisando. Ah, tá bom. Aonde que eu assino? Me dá aí, Jesus, eu vou. A verdade é que muita gente, muitos de nós, assinaria na hora esse contrato. Mas Moisés, ele traz esse ensinamento para a gente. Mais vale a presença de Deus em nossas vidas do que qualquer outra coisa. Não tem a ver com vitória, não tem a ver com milagre, tem a ver com a presença de Deus, tem a ver com a presença do seu Pai. Aleluia! Aconteceu algo comigo há um tempo atrás, eu já contei isso aqui. Na verdade não foi aqui, foi lá na igrejinha. E você que tem filho, talvez você vai ter tido uma experiência parecida com isso. A gente sabe que aqui na nossa cidade a gente tem um grande problema com queda de energia. Todo respeito a quem trabalha na Light aí, você que está me assistindo trabalha na Light, mas a gente tem esse problema. E lá onde eu moro, às vezes tem luz na cidade toda, mas no meu quadrado ali, esse que eles escolheram, quando eu fico sabendo, eu falo: eu tenho certeza que lá em casa não tem. Porque vira e mexe acontece. E eu estava em casa com a minha filha, nem tinha o Gustavo na época. E lá em casa é escuro, não tem janela, quando falta energia fica bem escuro. E nesse dia o celular estava em outro canto, vendo televisão, ela pequena. Acabou a energia. E ficou aquela escuridão. E a Bianca, ela sempre foi bem escandalosa quando ela vai chorar. E ela desesperada, e realmente fica uma escuridão que não dá para você ver, não dá para você enxergar, não tem janela lá em casa. É complicado. E eu falei: calma, minha filha, papai está aqui. E aquela escuridão, eu fui com a mão assim procurando, encontrei ela, trouxe ela para perto. E quando ela sentiu que eu estava perto dela, ela foi parando de chorar, ela foi ficando calma. Só que a escuridão ainda estava ali. A luz não voltou naquela hora, o celular estava em outro cômodo. Só que ela parou de chorar, ficou tranquila. Por quê? Porque mesmo com a escuridão, mesmo com a falta de energia, a presença do Pai acalmou a ela naquele momento. O que eu quero dizer com isso? Quando que a gente para de ser movido pelos nossos sentimentos? É quando a gente sabe que a presença do Pai está com a gente. Quando a gente sente que a presença de Deus está conosco, pode vir a tempestade, meu irmão. Pode vir o dia mau, pode vir a escuridão, mas eu estou com o meu Pai do meu lado, eu estou com Jeová Rafá, eu estou com o meu Deus Todo-Poderoso junto comigo, e essa presença lança fora todo medo, essa presença lança fora toda angústia. Ei, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: toda angústia está caindo por terra hoje, porque a presença de Deus te alcança aí. Toda angústia, toda aflição, toda depressão que pode ter tentado alcançar a tua casa, ela cai por terra hoje, porque a presença de Deus alcança a tua casa hoje. Aleluia! Glória a Jesus! Vão existir momentos que a tempestade vai tentar fazer o nosso barco
naufragar, mas Jesus está no nosso barco, meu irmão. Pode se levantar pessoas contra, pode inimigo se levantar contra nós, mas 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Por quê? Porque a presença de Deus está conosco. Aleluia! Entenda uma coisa, o que faz o crente ser crente é a presença de Deus que ele carrega. É a presença de Deus, o que faz você viver grandes coisas. É a presença de Deus que está dentro de você, pela pessoa do Espírito Santo. Olha o que Moisés diz no verso 16. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se a tua presença não estiver com a gente? Quem mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da face da terra? O que Moisés está deixando claro aqui é: nós só somos o teu povo, nós só somos povo seu, não pelas vitórias que o Senhor nos dá. Nós só somos o teu povo, não pelas vitórias contra os inimigos. Nós só somos o teu povo, não pelas conquistas, não pela terra que o Senhor prometeu. Não, nós só somos o teu povo, porque a tua presença está conosco. O que Moisés está deixando claro aqui é como que eles vão poder diferenciar a gente das outras pessoas, se a tua presença não nos acompanhar. Ah, meu irmão, o que nos diferencia dos demais não é o cargo que você tem, não é a patente que você tem, não é a casa que você tem, não é aonde você mora, não é como você se veste, não é o seu salário, não. O que te diferencia é a marca que tem em você, é o brilho do Espírito Santo que você carrega, que aonde você chega, as pessoas olham para você e falam: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de oração, ali vai um crente cheio do Espírito Santo. Aleluia! Ah, não é o carro, não é a porta que se abriu, não é o cargo na empresa, não, é a presença de Deus. Muitos querem cargos altos, mas nós queremos ser marcados pela presença de Deus. Nós queremos ser marcados pela presença do nosso Pai. E foi assim com Davi. Davi, ele também entende isso. Samuel, ele entra na casa dos preparados. Samuel, ele entra na casa de quem estava preparado para ser rei. Mas um cara que estava lá esquecido, machucado, aquele que ninguém dava nada, o menor da casa. Mas as coisas começam a mudar na vida de Davi, porque o Espírito de Deus se apodera dele. A presença de Deus faz com que aquele homem, que antes era um menino, aquele homem esquecido no aprisco, aquele homem com cheiro de ovelha, aquele menino com cheiro de ovelha, se tornasse o grande rei de Israel. E quando nós olhamos depois de muito tempo, esse mesmo Davi, quando ele está passando por um momento de dificuldade, quando ele está passando por um momento de luta, Davi, ele se ajoelha no Salmo 51. E ele não fala assim: Senhor, não tire de mim a minha riqueza. Davi, ele não fala: Senhor, não tire o que eu conquistei até aqui. Davi, ele não fala: Senhor, não tire de mim o trono que eu estou sentado. Não. Olha o que Davi diz no Salmo 51. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dai-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença e não tires de mim o teu Santo Espírito. Porque Davi sabe que o que levou ele a ter tudo que ele tinha não foram as conexões dele.
O que levou Davi a ser tudo que ele foi, de apacentador de poucas ovelhas, para um dos maiores reis que essa terra já viu, não foi a riqueza que ele tinha, não foi a estratégia que ele teve, não foram os seus networks, não foram a glória dos homens, não. Davi, ele entende que ele só foi o que ele foi por conta da presença que ele carregava. Ei, meu irmão, o seu network pode até te levar a algum lugar, a tua influência pode até te levar a algum lugar, mas a presença de Deus te levará a lugares altos, a presença de Deus te levará a lugares maiores do que você imagina. Aleluia! Glória a Jesus. Davi, ele entende isso, e o primeiro ato de Davi no seu governo é: vamos buscar essa presença. Vamos buscar a presença, vamos buscar a arca. A certeza de Davi era essa: eu conheço o Deus que me chamou. Não era nem para eu estar aqui. Eu era o menor da minha casa. Então não tem porquê eu governar sem a presença daquele que me colocou aqui. Ai, a minha oração é que Deus possa colocar em nós esse coração igual ao de Davi, um coração que tem fome, um coração que tem sede pela presença de Deus, um coração que tem fome e que tem sede, não pelas mãos do Senhor, sim, estendidas para abençoar, mas um coração que tem fome e sede pelos pés de Jesus, em adorar, em glorificar, em estar na presença de Deus. E a Bíblia fala que tinha um homem, ela conta uma história, você conhece, chamado Obed-Edom. Todos aqui conhecem, que morava na beira de uma estrada, numa casinha bem humilde. Este homem era descendente dos Edomitas, um povo inimigo de Israel. Ele ainda também era da cidade de Gate, onde um dos maiores inimigos de Israel veio de lá, que é Golias. Ele era da terra dos gigantes, então entenda, Obed-Edom era um homem completamente rejeitado, alguém completamente sem perspectiva, alguém que morava à beira de uma estrada, à margem da sociedade. Ele tinha uma mulher doente e estéril. A terra que ele cultivava também era estéril. Ele não tinha exatamente nada. E quando Uzá morre, você conhece a história, e Davi olha para a casa de Obed-Edom que estava ali. Davi bate na porta, chama Obed-Edom, e Obed-Edom atende. E quando Obed-Edom chega até Davi, Davi fala: olha, eu vou deixar a arca da aliança aqui. A Bíblia, ela não registra um diálogo exato de Davi explicando para Obed-Edom o porquê de tudo aquilo. Mas eu imagino Davi falando: olha, essa arca, ela representa a presença de Deus. Nós fomos resgatar essa arca, e no meio do trajeto os bois tropeçaram, a arca ia cair, Uzá foi tentar impedir, colocou a mão na arca, e na mesma hora ele foi fulminado. Então eu estou preocupado com o restante do trajeto, e eu acho melhor deixar essa arca aí na sua casa. Então Obed-Edom, ele recebe a arca na sua casa, só que ele recebe de uma maneira diferente. E eu sempre faço essa analogia quando eu dou aula no CNM, eu faço uma comparação com os anfitriões que recebem, abrem a porta da sua casa para receber um GCD. Eu sempre faço essa analogia com Obed-Edom, porque eu imagino Obed-Edom recebendo com toda a reverência a arca que representava a presença de Deus. Eu imagino Obed-Edom colocando aquela arca num lugar de destaque. A casa de Obed-Edom não era uma mansão. A casa não era uma casa bonita, não era uma casa adornada. Mas aqui, Obed-Edom nos mostra
que ele deu o devido valor à presença de Deus. Ele deu a reverência que a presença de Deus merecia. E a gente, conjectura que Obed-edom coloca a arca na sala, porque geralmente a sala é talvez o lugar mais importante da casa. Não nos fundos, Obed-edom coloca na sala. Talvez a sala de Obed-edom era até pequena, igual a sala da minha casa é pequena. Estou contando aqui, não tem janela, a sala é pequena, era uma casa, parece até, calma, eu gosto da minha casa, mas Deus vai me dar outro em nome de Jesus. Amém? Dá uma glória a Deus aí, dá um amém pro seu pastor. E eu imagino que a casa de Obed-edom tinha uma sala pequena igual a minha. Então talvez aquela arca iria atrapalhar de alguma forma. Porque no livro de Êxodo, Moisés ele fala sobre a arca da aliança. Ele diz que ela media 2,5 côvados de comprimento, 1 côvado de largura e 1,5 côvado de altura. E convertendo para os sistemas métricos de hoje, era mais ou menos 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. Então era um objeto que talvez ia trazer um incômodo para a família ali, para o movimento da casa. Mas o que Obed-edom entende deixa atrapalhar, deixa tomar espaço. Se aqui é o melhor lugar, ela vai ficar aqui. E o interessante é que a arca ela fica 20 anos na casa de Abinadab. E a Bíblia ela não relata nada de diferente na casa de Abinadab. Não acontece nada, porque talvez ela ficou ali por muito tempo e eles se acostumaram com a presença de Deus, com a presença da arca ali. Talvez aquelas pessoas não estavam mais reverenciando a presença de Deus como deveria reverenciar. E deixa eu te falar uma verdade aqui, meu irmão. Tem gente que é crente há tanto tempo, que até já se acostumou com a presença de Deus. Tem gente que é crente há tanto tempo, mas eu sou crente há 30 anos, pastor, e talvez até já se acostumou, e talvez venha aqui num culto como esse, levanta a mão, talvez no momento do louvor, canta a canção, talvez no momento do clamor, fecha o olho, até clama, mas não sente mais a presença de Deus. Mas deixa eu trazer uma palavra profética para a sua vida. Hoje é noite de sermos marcados por essa presença. Se você entrou aqui e talvez há tanto tempo não sente a presença de Deus, talvez você já está aqui há mais de 1h30 e não sentiu a presença de Deus, eu vou te falar uma coisa: Deus está aqui, Jesus está aqui, e você não vai sair daqui sem ser marcado por essa presença. Então Obed-edom ele coloca a arca no lugar de destaque. Quem sabe todos os dias Obed-edom acordava e ali dobrava o seu joelho perante a arca. Quem sabe Obed-edom, antes de almoçar, antes de comer, ele não ia lá e reverenciava a arca. Meu irmão, Obed-edom era um improvável, mas ele foi marcado pela presença de Deus. Tendo uma coisa, Deus ele não se importa com aparência. Quem sabe lá atrás as pessoas olhavam para você e não davam nada por você. Talvez você é parecido com Obed-edom. Estava à beira do caminho, ninguém dava nada por você, um rejeitado, mas o Senhor olhou para você e falou: é nele, é nela que eu quero habitar, é nele, é nela que eu quero fazer morada. Todo mundo pode ter virado as costas para você, mas um Deus que é todo poderoso, que poderia morar em qualquer prédio luxuoso, que ele poderia habitar em qualquer mansão, em qualquer arranha-céu, mas ele escolheu habitar em você. Todo mundo pode ter virado as costas para você, mas esse Deus poderoso te escolheu como morada para a presença dele. Aleluia! Então entenda, não tem como ser marcado pela presença de Deus
e as coisas continuarem da mesma forma. Não tem como ser marcado pela presença de Deus e as coisas continuarem da mesma forma. Não tem como. As coisas começaram a mudar na vida de Obed-Edom. Não tem como a presença de Deus chegar e tudo continuar da mesma forma. Não tem como a presença de Deus alcançar a sua vida e de alguma forma a sua casa não ser tocada, impactada por isso. E hoje é noite de você levar essa presença para a sua casa. A presença de Deus para esse ambiente que precisa ser transformado. A Bíblia lá nos conta que a mulher que era estéril, sabe o que aconteceu? Ela engravidou. Sabe o que aconteceu com a terra que não dava fruto? Floresceu. A água que não chegava na casa de Obed-Edom começou a chegar com abundância. A casa que era pequena foi aumentando, ele foi fazendo obra, foi ficando maior, as coisas começaram a acontecer. Por quê? Qual é o segredo? Obed-Edom foi marcado pela presença. Oh, larabachei, darabababachei. Obed-Edom foi marcado pela presença de Deus. E tudo foi mudando pela presença. A cura veio, a transformação veio através da presença de Deus. E Davi, ele ouve falar do que estava acontecendo na casa de Obed-Edom. E depois, passando esses 3 meses, Davi, ele vai lá buscar a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. E eu já caminho para o final. Davi falou: vou lá buscar a presença de Deus, eu vou lá buscar a arca. E quando Davi chega, ele bate na porta de Obed-Edom, né? Obed-Edom atende. Davi fala: olha, eu vim buscar, Obed-Edom, eu vim buscar aqui a arca, eu vou levar ela comigo. Eu vi que você foi abençoado, eu vim aqui há 3 meses atrás, você não tinha nada. Agora eu estou vendo que a sua vida mudou, tua mulher está grávida, você está com saúde, a tua horta está florida. Que bênção, cara, que casa está tendo obra, né? Está batendo uma laje, olha que legal. Chegou asfalto aqui, olha que bênção, Obed-Edom. Mas eu vou levar a arca comigo. Obed-Edom, ele olha para Davi e ele fala: Davi, meu rei. Isso é lindo. O Senhor vai levar a arca com o Senhor, mas eu vou junto. Tá bom, pode levar, mas eu vou junto com essa arca. Davi, você vai levar a presença de Deus com você, mas eu vou junto com ela. Talvez Davi ele tenha falado para Obed-Edom, mas Obed-Edom, as coisas já mudaram aqui. Olha, a sua esposa, ela está grávida. Eu cheguei aqui há 3 meses atrás, estava tudo perdido, estava tudo derrotado, estava tudo, um Deus nos acuda, mas e agora está tudo mudado. Vai viver agora essa fartura, Obed-Edom. A mulher que não podia ter filho agora está grávida. Vocês estão saudáveis. Agora a mesa, a geladeira está farta. Tudo mudou. Deixa eu levar a arca e vai viver a sua nova vida. Mas Obed-Edom falou: tudo mudou, mas sem a presença de Deus aqui comigo, nada tem valor. Davi, tudo mudou sim. Minha mulher está grávida e que ótimo, que bom, que bênção. Mas sem a presença de Deus, sem essa presença aqui, nada tem valor. O que Obed-Edom está dizendo é: a minha mulher era estéril e hoje ela está grávida. Nossa, é uma bênção, mas sem a presença de Deus, nada isso me vale. A minha terra que estava seca, que não dava fruto, agora dá fruto e cresce, é uma bênção, mas sem a presença de Deus, nada isso me vale. O que Obed-Edom estava dizendo é: não importa tudo aquilo que mudou, não importa todas as bênçãos e todas as vitórias, quer levar a presença de Deus daqui, pode levar, mas eu vou junto, porque eu fui marcado por ela, e eu sei que a minha vida só teve essa transformação por conta da presença de Deus. Aleluia! E o interessante é que toda linhagem
por conta de toda a sua linhagem, ele não poderia acompanhar a arca. Mas Davi deixa ele ir, ignorando a linhagem que ele tinha. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós somos marcados pela presença de Deus, as coisas velhas se passaram. Quando nós somos na presença de Deus, tudo se faz novo. Não importa o seu passado, não importa aquilo que você viveu lá atrás, não importa quem você era, não importa o que você fez. Quando você é marcado pela presença de Deus, tudo se faz novo. E hoje é noite de tudo se fazer novo na sua vida. Ficar no mar do esquecimento do que passou. É a noite de se fazer um novo na sua vida. É noite da presença de Deus trazer o novo para você. Se coloque de pé nessa noite. E essa é a consciência de Moisés. Moisés, ele sabe que mais do que ter tudo que ele tinha, mais do que conquistar tudo que ele poderia conquistar, maior do que tudo isso, é a presença de Deus com ele. Porque com a presença de Deus, meu irmão, as demais coisas vão nos acompanhar, as bênçãos vão nos acompanhar, a porta vai se abrir, mas a gente precisa entender que a presença de Deus é o principal. Mas tem gente que não entende. Tem gente que não entende e talvez não dá valor para a presença de Deus. Como eu disse, tem gente que aceitaria a proposta de ter a terra prometida, alcançar a promessa, mas não levar a presença de Deus. Ah, mas hoje você vai sair daqui ativado. Deus te trouxe aqui para te ativar. Deus te trouxe aqui para sair com essa presença de Deus. Levar essa presença para a sua casa. E talvez esse medo que tem te dominado. Talvez essa angústia que tem te dominado. Talvez essas noites sem dormir. Talvez você procure em vários outros meios. Talvez você procura em remédios, em determinadas pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A presença de Deus, ela é poderosa para mudar a nossa vida. A presença de Deus é poderosa para mudar a nossa realidade. O que vai solucionar o nosso problema não é, como eu disse, o nosso contato. Quem eu conheço ou quem eu deixo de conhecer, não. Nós precisamos da presença de Deus. Deus nunca disse que seria fácil. Deus nunca disse que a gente iria viver num mar de rosas. Não. Mas o que Ele sempre nos promete é que a presença dEle irá nos acompanhar. E hoje a presença de Deus está aqui. Deus está aqui de braços abertos, dizendo que nada vale mais que a presença de Deus. Nada vale mais que a presença do seu Pai. Tudo é perda. Tudo. É muito bom, é muito maravilhoso, o milagre, as bênçãos, mas tudo é perda se não temos o Senhor. E hoje é noite de você ter um encontro com Deus. É noite de você ter um encontro com seu Pai. Assim como minha filha estava num ambiente de escuridão, e ela só se sentiu protegida quando ela sentiu a presença do Pai do lado dela. Hoje é noite de você correr para os braços do seu Pai, correr para a presença do seu Pai. Ele está de braços abertos. Ele está de braços abertos. Do que adianta Oh, meu Deus.
E a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros? Sim, Jesus. E me esquecer daquele que me amou. O Senhor a ti não tem e nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho aqui, não tenho nada. Senhor, só tua presença é Só o a que tua presença. me basta. Eu te levarei por onde eu for. Quer entregar a sua vida a Jesus. Você que entendeu essa palavra. E talvez você não vê solução para a sua vida. Talvez você não vê solução para o seu problema. Talvez aonde você olha, para onde você olha, você não vê saída. Mas eu te convido a vir aqui na frente. E mesmo cercado por problemas, olhar para o céu. Pois do céu vem o nosso socorro. Então eu te convido a vir aqui na frente, você que quer aceitar Jesus, você que entendeu essa palavra e quer se render a essa presença, ser marcado pela presença de Deus, vem aqui na frente. Não deixa a vergonha te vencer, não deixa o medo de pensar como vai ser amanhã. Ah, mas e amanhã, pastor? Como é que vai ser? Meu irmão, amanhã você vai estar com a presença de Deus junto com você. Chegou a primeira vida aqui, você pode aplaudir ao Senhor. E me esquecer daquele que me amou. Se eu não tenho a ti, não tenho nada eu sei, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Oh, aleluia, o convite Se está eu aberto. não tenho a ti, O convite ainda está aberto. Cadê você? Cadê você que quer entregar a sua vida, que quer ser marcado por essa presença? Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu Oh, aleluia. O convite ainda está aberto. O convite ainda está aberto. Existe um rio que flui desse altar, Arabaxei, com águas que transformam, com águas que libertam, com águas que curam a alma. Arabaxei, arababaxei, arabaxei. Oh Senhor, o que seria de nós sem a tua presença? Oh, o que seria de nós sem a tua presença? é o que me Arabaxei, basta. arabaxei. Quem sou eu sem teu amor, Sim, Jesus. Senhor? Nós vamos orar por essa vida. Tua presença Nós vamos orar por essa é jovem. o que me basta. Mas o convite ainda está de pé. Feche os seus olhos, estenda sua mão para cá. E vamos orar. Pai, eis aqui a sua filha, Pai. Eis aqui, Pai, essa jovem que tomou essa decisão, que teve a coragem
de dar esse passo de fé e declarar: eu quero uma mudança de vida, eu quero ser marcada por essa presença. E Pai, a minha oração é que o Senhor possa marcar a vida dela nessa noite. Oh, darabachei, darabababachei. Oh, que o Senhor possa marcar a vida dela dessa noite, dia 23 de agosto de 2026. A partir de hoje, eu declaro um novo tempo na vida da sua filha. Oh, assim como o Senhor fez com Davi, o Senhor escolheu Davi ainda novo, ainda jovem. Que o Senhor possa fazer assim com a sua filha, que ela possa ser uma voz profética sobre essa cidade, sobre essa geração. Guarda a vida dela com teu sangue, escreve o nome dela no livro da vida, em nome de Jesus. E eu já declaro que ela levará com ela hoje a presença de Deus para a casa dela, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Você sabe que se tem salvação, tem festa no céu e tem festa aqui na comunidade Rafah. Eu vou contar até 3 e você vai celebrar com toda a sua força por essa vida que está aqui. Amém? 1, 2, 3. Celebre ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Isso, declare essa canção. Já estamos terminando. Declare essa canção com toda a sua força. Oh, meu Deus do céu, o que seria de nós sem nada me vale. Oh, alabastei. Erga sua mão lá no alto, para a gente encerrar. Cheios da presença de Deus, declara com toda a sua força: toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, toda a riqueza e toda a fama pertence a ti, Jesus. Celebra.